Oi, gente, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje um resumão do processo de síntese de proteínas e também do processo de duplicação do DNA para que vocês tenham uma ajudinha extra aí na hora de estudar para a prova, tá? Lembrando que toda a informação ela está no nosso DNA, que é o nosso ácido desoxirribonucleico, certo? Como é que é a informação que está no DNA vai se transformar em característica? Essas características elas são determinadas pela presença das proteínas, certo? São as proteínas, a ação dessas proteínas, tanto na estrutura, como a gente viu no bimestre passado, estrutura, reações químicas, etc. Elas vão determinar essas características. Então, para você pegar a informação e transformar em característica, você precisa sintetizar a proteína. E aí a gente entra numa coisa chamada de dogma da biologia molecular. O que esse dogma da biologia molecular ele afirma, ele explica, ele determina, né? Ele determina o seguinte, que o DNA ele vai passar por um processo de transcrição. O processo de transcrição é importante que você entenda que ele é o processo de fabricação do RNA mensageiro. Então, toda vez que vocês virem aí transcrição, etc., é o processo em que o DNA ele vai ser usado como fonte de informação para fazer o RNA mensageiro. E depois nós passamos, então, pela segunda parte do processo, que é o processo da tradução. O processo de tradução é o processo que vai pegar essa informação, então, que está no RNA mensageiro e vai, com a ajuda do RNA transportador e do RNA ribossômico. Lembra que o RNA ribossômico, ele forma um ribossomo, ele fica lá no núcleo, né? No nucleolo. Então, ele vai, no processo, ao final, produzir, então, a nossa amiga proteína. E é isso que a gente vai ver agora, certo? Antes disso, eu queria revisar com vocês a estrutura do DNA. A estrutura do DNA é importante que você entenda que, primeiro, ela é uma molécula de dupla hélice, tá? Ela é uma molécula de dupla hélice em que essas bases, elas estão pareadas, tá? Ou seja, você vai encontrar essas bases aos pares. Então, uma vai se ligar à outra e aí ela vai formando essa dupla hélice, essas linhas, né, essas fitas que vão ficar pareadas, depois vão formar uma estrutura helicoidal, que vai começar a se enrolar, tá bom? E aí vai se enrolar nas histonas, que são aquelas proteínas que a gente já falou, que ajudam a compactar o DNA, certo? Ao mesmo tempo, como a gente já viu, o DNA, eventualmente, ele vai ser usado para fazer o RNA. E existe uma diferença, uma bem assim de leve, né? Que as bases que formam esse RNA são as mesmas, exceto a timina. Então, não se esqueçam que esse RNA tem essa diferença. Só tem uma outra diferença importante, que o DNA ele é uma dupla hélice. Já o RNA, ele só é encontrado na forma de fita simples, certo? Então, são diferenças básicas que a gente precisa para poder entender a síntese de proteínas. Vamos então pegar o processo de transcrição e dar uma explorada melhor, né? Vou fazer ele para cá. No processo de transcrição, você tem aqui a fita de DNA, ela tá com as suas basezinhas pareadas, tá?
E aí, para eu pegar e fazer a proteína, lembrem-se que eu preciso da informação que está no DNA e existem trechos desse DNA que são chamados de genes. Os genes, eles condicionam a produção de proteínas. Então, por exemplo, se eu quero pegar e fazer a insulina, eu preciso apenas pegar o gene que tem a informação para fazer essa proteína. Então, eu não preciso abrir a fita toda do DNA para deixar essas bases expostas e usá-las como molde. Eu vou apenas abrir o segmento de DNA que tem o meu gene para a produção da insulina. Então, eu vou criar aqui uma sequência aleatória, tá, da minha cabeça. E aí, obviamente, a fita complementar do DNA, tá bom? Seria T, G, G, C, A, T, G, G, G. Elas estariam pareadinhas, certo? Pelas pontes de hidrogênio aqui. Que tem mais de uma, mas faz de conta que você tá vendo todas, tá? Aí o que vai acontecer? Vai vir uma enzima chamada DNA helicase e vai abrir essa molécula, expondo os sítios de ligação das bases nitrogenadas, certo? E aí o que vai acontecer? Vai vir aqui uma enzima importante, eu vou escrever o nome dela aqui do ladinho, chamado RNA polimerase. E qual que é a função da RNA polimerase? A RNA polimerase, ela tem função de adicionar nucleotídeos de RNA. Então, vem aqui a RNA polimerase e vai pegar uma dessas sequências de molde para fazer o RNA mensageiro, tá bom? Então, por exemplo, lembra que tem aquela sequência, né? 5' para 3' e 3', 5'. A síntese de proteína, ela sempre vai acontecer na orientação 3' para 5'. Então, a transcrição vai acontecer daqui para cá. Então, a RNA polimerase vem adicionando os nucleotídeos do RNA, porque lembra que eu preciso fazer o RNA mensageiro. Então, eu vou pegar essa fita aqui como a minha orientação, tá bom? E vou fazer a fita de RNA mensageiro complementar, usando essa como molde. Então, vai ficar o seguinte, no RNA, o A, ele vai ligar com o U, o C com o G com o C, o T com o A com o U, G, 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 certo? Então, faz de conta que esse aqui é o meu RNA mensageiro, certo? Agora, o que vai acontecer? Essa parada aqui, ela acontece no núcleo. Só que a síntese de proteína acontece no citoplasma. Então, esse RNA mensageiro, ele vai em direção ao citoplasma. E agora vai acontecer a etapa que nós chamamos de tradução. A tradução é aquela etapa que eu citei aqui, ó, aqui, em que eu vou ter a participação do RNA transportador e do RNA ribossômico, certo? No final da década de 50, início da década de 60, os cientistas descobriram que a sequência das proteínas estava ligada com a informação que estava no DNA e que a cada sequência de 3 bases nitrogenadas codificavam um aminoácido, tá? E essa sequência de 3 aminoácidos no RNA mensageiro é chamado, então, de códon, certo? Aqui eu tenho, nesse caso, 3 códons. Eu tenho um códon aqui, eu tenho um outro códon aqui e outro códon aqui. E aí, se você pegar lá no seu livro, a gente tem uma tabela de todos os 64 códons que vão codificar os 23 tipos diferentes de aminoácidos. Lembrando que nós temos sempre
um códon de iniciação e nós também temos cerca de 3 códons de parada. Você precisa decorar esses códons? Não, não precisa decorar, porque lembra que eu falei que o exercício ele sempre vai fornecer para você ou a tabela, ou enfim, a informação desses códons e quais códons codificam quais aminoácidos. Então, o que vai acontecer? Esse RNA, saindo do núcleo, ele vem em direção ao citoplasma. E aqui vai acontecer o processo de tradução, em que eu vou ter a participação do RNA transportador e do RNA ribossômico, que vai formar o nosso ribossomo, né? O ribossomo, que é aquela estrutura de 2 subunidades. Na animação vocês vão dar uma lembradinha. Então, essa sequência de RNA mensageiro, que eu vou escrever ela novamente aqui, ela vai, então, dar início à montagem da cadeia de proteínas, certo? O que vai acontecer é que vem o ribossomão, ele tem 2 unidades, então ele vai ficar com o RNA transportador, o RNA mensageiro, que é esse aqui, no meio, tá? E o RNA transportador, ele tem esse nome, não é à toa, mas é porque ele transporta aminoácidos até o local da síntese, tá? É como se fosse um caminhão que carrega e transporta as coisas. Cada aminoácido carrega um aminoácido, tá? Um RNA transportador, ele não vai carregar mais que 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Ele carrega apenas um. Por quê? Existe uma coisa e existe um mecanismo de especificidade, ou seja, o RNA ele tem um ponto em que existe uma ligação específica com um lugarzinho, um sítio no RNA mensageiro, tá? Então, ele tem um lugar onde ele vai se encaixar. Ele não pode chegar e se encaixar em qualquer lugarzinho na molécula, porque cada aminoácido fica no RNA transportador que tem um encaixe diferente. E como que se chama esse encaixe onde o RNA transportador vai se encaixar no RNA mensageiro? É chamado de anticódon. O anticódon é o encaixe, vou escrever aqui, tá? É o encaixe do RNA transportador no RNA mensageiro, certo? Então, o que vai acontecer? Vai chegar o nosso amigo, ele tem um desenho mais ou menos assim, ó, tá? O RNA transportador. Vai chegar o nosso amigo RNA transportador, que tem um aminoácido aqui, um aminoácido X, e ele precisa se encaixar em um lugar na molécula. Imagina que esse RNA transportador, ele tem o anticódon ACC. Aí você vai ver, caramba, esse anticódon aqui, ele é exatamente complementar a esse códon que tá aqui. Então, quando esse anticódon do RNA transportador chegar no encaixe do códon do RNA mensageiro, ele vai se encaixar e vai deixar o nosso amigo aminoácido aqui. Assim que o ribossomo ele for passando, ele vai juntando um aminoácido no outro, porque na sequência já vai ter outro aminoácido com outro códon aqui. Aí o ribossomo vai juntando um aminoácido no outro. E aí nós vamos criando, no final, uma cadeia de proteínas, que nesse momento ela sai na forma linear. Depois ela vai passar por um processamento em que ela vai pegar aquela forma toda enrolada, que é a forma terciária. Então, a gente poderia dizer que a síntese de proteínas acontece dessa forma, certo? Agora, veja, quando a gente pega e vem na duplicação do DNA, é um outro processo, tá bom? A duplicação do DNA, ela acontece aqui
quando o DNA ou quando a célula precisa se dividir. Aqui o que vai acontecer é que o DNA ele precisa dobrar o seu material genético, porque lá na frente ele vai dividir. Eu preciso ter células que vão ter o mesmo número de material genético da célula que deu origem a elas, né? Então, imagina que aqui eu tenho uma sequência de RNA, aqui pra gente não é muito importante a sequência em si, tá? É só pra gente ilustrar. Então, nós temos aqui a sequência do DNA. E aí, a gente precisa duplicar essa fita. Como que a gente vai fazer? Bom, lembra que aqui tem as pontes de hidrogênio, tá? Que ligam os nucleotídeos. Então, faz de conta que aqui tem A, C, C, G, T, A e etc. E aqui tem a complementar, né? T, T, G, G, C, A, T. Lembra que DNA tem T, não tem U. Então, o que vai acontecer? Vai vir aqui uma enzima chamada DNA helicase que vai quebrar essas ligações entre as bases. E essas ligações, elas vão expor novamente, do mesmo jeito que a gente fez lá na síntese, elas vão elas vão expor os sítios de ligação das bases nitrogenadas, certo? Então, essa fita, ela vai formar uma estrutura que lembra um garfo, tá? Que é chamada de forquilha de replicação. Então, ela vai abrir assim, ó, certo? Forquilha de replicação. Ela vai abrir com as bases nitrogenadas fazendo a sua sequência aqui, né? E aí, o que vai acontecer? Como esses sítios de ligação, eles estão expostos aqui, eles estão livres, eles vão ficar disponíveis para que uma enzima chamada DNA polimerase possa, então, adicionar os nucleotídeos de DNA. Então, viu que a gente falou da RNA polimerase, né? Que adiciona os nucleotídeos de RNA. A DNA polimerase, ela adiciona os nucleotídeos de DNA. Então, o que vai acontecer? A DNA polimerase, ela vai vindo aqui. Ela vai adicionando um nucleotídeo aqui, um outro 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 aqui. Ela vai fazer a mesma coisa aqui, ó, adicionando os nucleotídeos aqui. De maneira que, no final das contas, eu vou ter aqui duas fitas de DNA completamente novas. Então, aqui vai ser C, 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 G, C, C. Aqui vai ser G, 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 C, G, G. Certo? E percebam uma coisa. Toda vez que eu vou fazer a duplicação do DNA, repara que essas novas moléculas de DNA que foram formadas agora, elas sempre mantêm uma parte da fita antiga. Então, essa aqui é a antiga, porque ela foi usada de molde para fazer a nova. E essa aqui também é a antiga. E por isso, né, essa duplicação do DNA, ela é chamada de semiconservativa. O que significa semiconservativa? Significa que o DNA sempre conserva uma parte da fita antiga para fazer a fita nova, tá? Isso é uma característica muito importante e é muito cobrado em questões essa característica semiconservativa da fita. Agora a gente vai ver umas animações para nós podermos entender como é que acontece agora a duplicação, tá? Eu vou colocar esse link para vocês verem em casa. Eu aumentei a velocidade em 2 vezes para que fique melhor
por causa do tempo desse vídeo, para não ficar muito longo, tá bom? Então, a gente tem aqui a dupla hélice do DNA. Veja essa estrutura helicoidal que eu falei, que se torce uma sobre a outra, né? E aí, a gente vai ver que, para fazer a duplicação do DNA, quando a célula precisa aumentar seu material genético para dividir, você tem aqui as bases que são complementares e pareadas, mas essa fita ela precisa se abrir, né? Para essa fita se abrir, vem então uma enzima que eu falei para vocês, que é a DNA helicase, e ela vem abrindo a fita, tá vendo? Ó, a helicase abrindo. Essa aqui é a forquilha de replicação, que ela vai deixar os nucleotídeos expostos, para que venha então a enzima DNA polimerase e adicione os nucleotídeos de DNA. Nesse início apareceu esse primer, mas não se preocupem, tá? O importante é que vocês entendam que a DNA polimerase, ó, ela vem adicionando esses nucleotídeos e ela tem uma orientação. É sempre a orientação 5' para 3'. Lembra que eu falei para vocês em sala que esse 5' para 3' é a orientação que indica o posicionamento do carbono na molécula do nucleotídeo, etc, tá? Então, ele vai fazer isso da mesma forma, tanto na fita de cima quanto na fita de baixo, tá bom? Aí, a gente tem no final aqui, então, uma nova molécula de DNA que foi duplicada, né? Aí, ele tá mostrando o processo de duplicação da fita de baixo, que é um pouco diferente, mas vocês não precisam se preocupar com isso. O importante é que vocês entendam esse processo que está aqui no meio do vídeo, ó. Você tem a forquilha de replicação, que vai ser aberta agora, ó. Você tem a forquilha aqui, e aí depois você tem a enzima DNA polimerase, que vem adicionando, então, os nucleotídeos do DNA. E aí, veja que interessante, os nucleotídeos vêm sendo adicionados, a DNA polimerase vem juntando, e aí a fita antiga dá essa de cima, ó, e ela vai ser mantida, ou seja, replicação semiconservativa. No processo de síntese de proteína, veja que agora eu vou até o núcleo, né, pegar o DNA que está no núcleo. Aqui ele está mostrando o esquema do cromossomo e como a fita de DNA fica enrolado nas estonas. E uma coisa interessante aqui, tá? Para que a proteína ela seja sintetizada, essa fita de DNA precisa ser desenrolada das estonas, dessas verdinhas que estão aqui em cima. Se essa fita de DNA não é desenrolada, não é possível fazer a síntese proteica. É por isso que eu falei para vocês que, em determinadas situações, alguns estímulos ambientais podem modificar a estrutura dessas estonas. E isso pode fazer com que alguns genes sejam silenciados. Justamente por quê? Porque a fita de DNA não consegue se desenrolar. Se ela não se desenrola das estonas, ela não tem espaço para ser aberta, para a gente poder ter informação para fazer o RNA mensageiro. Então, vamos fazer aqui, ó, a síntese de proteína. Agora a gente vai ver que tem as duas etapas, a transcrição e a tradução. Essa etapa aqui está começando agora, é a etapa da transcrição. Então, você tem o gene aqui, que vai codificar a proteína, e só essa parte do gene vai ser aberta. E aí, você tem a adição de nucleotídeos de RNA para a gente poder fazer o nosso RNA mensageiro, e quem faz isso é a enzima RNA polimerase. Você tem a molécula de RNA pronta, que vai, então, sair do núcleo, tá? Antes disso, é importante a gente falar, que é o que está acontecendo na animação agora, que é aquele mecanismo de splicing, né? Porque o que acontece é que, nessa parte aqui da transcrição, nós temos no DNA, lembra que a gente falou que o DNA tem sequências chamadas de introns e exons, né? Lembra que os introns são aquelas sequências que não são codificantes. Apenas os exons são codificantes, né? Só que quando a RNA polimerase vai adicionando os nucleotídeos de RNA, ela não seleciona quem é intron e quem é exon, né? Então, ela pega e ela transcreve todas as bases. E aí, no final, você vai ter
RNA mensageiro que tem a sequência do intron e que no meio tem a sequência do exon, né? Então, ele é todo misturado. E aí, o que vai acontecer? É preciso retirar as sequências que não são codificantes, ou seja, os introns. Então, vai acontecer uma coisa chamada de splicing. É quando você tem a retirada das sequências dos introns que não são codificantes da parte do RNA. E aí você tem, então, uma molécula de RNA mensageiro que só vai ter as partes codificantes, que são as partes dos exons. Eu vou voltar aqui, os introns, a parte dos introns sendo retiradas para otimizar o DNA e para que só as partes, o RNA, na verdade, para que só as partes codificantes fiquem disponíveis. Aí você tem o ribossomo, lembra que eu falei para vocês, ó, 2 subunidades, o ribossomo é formado de RNA ribossômico, de forma que o RNA mensageiro fique no meio, tá bom? Aí, ó, a molécula vai passar aqui, ó, o nosso amigo RNA transportador, ele carrega o aminoácido numa pontinha, e aqui ele tem o anticódon, que é a parte que vai ser encaixada no RNA mensageiro. Olha como que é legal. Eles vêm se encaixando e eles vêm deixando os aminoácidos para fazer a molécula da proteína que sai no início linear. Depois que ela sai linear, ela é processada para que ela então atinja aquela estrutura tridimensional e então ela fique funcional na célula, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido, gente, entender esse processo. O legal do vídeo é que dá para você voltar, né? E aí você pode, então, ver várias vezes, parar, talvez fazer esquemas e qualquer coisa me procurem na escola,